Na paz do Senhor. Como prometi, este é o segundo vídeo dessa feita dirigida à Igreja Presbiteriana do nosso Brasil, aos pastores e às mulheres da Igreja Presbiteriana. O vídeo número 1 é para os irmãos da Igreja Batista do Brasil, os pastores e as mulheres. Nesse vídeo eu estou abordando um tema que Deus colocou no meu coração sobre a maneira despudorada que as mulheres dessas igrejas estão vestindo. Por quê? Essas 5 igrejas, a Presbiteriana, a Metodista, a Batista, a Deus e a Congregacional, são igrejas históricas do nosso país, que elas eram referencial para essa nação, e por conta dos seus líderes cederem para o pecado, e por conta da apostasia generalizada e conivência da liderança que está ocorrendo no nosso país por causa dos últimos dias, as mulheres dessas igrejas elas estão perdendo a vergonha. Uma que se sobra que eu não estou falando é a Deus em Amor, mas na Assembleia de Deus, onde eu faço parte, que eu sou da Assembleia Tradicional, as nossas mulheres não se vestem assim pela misericórdia do Senhor, elas ainda se vestem com pudor e modéstia, mas boa parte dessa denominação da Assembleia, quando houve o racha em 89, quando o Manuel Ferreira foi excluído com a Madureira, nessas denominações aí já está uma vergonha mesmo, uma pouca vergonha. Mas esse vídeo se dirige aos irmãos da Presbiteriana para que eles venham despertar. Como eu disse, meu compromisso não é com denominação, mas o Senhor me levou a fazer esses 5 vídeos. O primeiro foi para a Igreja Batista e esse aqui é para a Igreja Presbiteriana do Brasil e do mundo. Eu quero orar para que Deus venha abrir o seu entendimento, dizendo de antemão que você, mulher da Igreja Presbiteriana, é líder da Presbiteriana, você não concordar, não estou preocupado que você vai gostar ou não. Você, se quiser morar no céu, dobra o teu joelho aí, tanto você líder como mulher, e pergunta para Deus com a mente, não fala com a boca. Isso aí eu quero saber se aquele pastor da Assembleia de Deus Tradicional fez aquele vídeo amando o teu do diabo ou da própria vontade dele, ou foi teu espírito que o inspirou. Eu creio que você vai se despertar, porque Jesus está voltando. Se não tiver santo de corpo, alma e espírito, você vai para o inferno e de lá para o lago de fogo. E Deus está fazendo de tudo o que é possível, considerando o livre-arbítrio de todos os homens, para despertar a igreja que está envolvida no pecado. Senhor Deus, abre os olhos espirituais e as mentes das mulheres da Igreja Presbiteriana e da liderança, Senhor, que a maioria delas já estão coniventes com o pecado e se miscuíram na teologia da prosperidade e nesse evangelho ecumênico do Satanás. Mas também, Pai, Tu sabe que eles estão complacentes com essa lascívia, que é um dos pecados graves que leva as pessoas a pecarem por culpa dos líderes e também da conivência das próprias mulheres que perderam a vergonha na cara. Porque uma serva Tua não se veste de maneira despudorada, mas sim com pudor e modéstia. Em nome de Jesus, amém. Como eu sou um crente Bíblia, que eu estou nos meus tempos de criança, os cristãos chamam de Bíblia, eu tenho aqui alguns versículos para fundamentar meu arrazoado. O primeiro versículo está em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Os mandamentos que eu falo aqui é todos os mandamentos da palavra, tanto dos evangelhos como das epístolas gerais. Você que é da Presbiteriana, que gosta muito da Bíblia, Jesus manda você, mulher, se vestir com pudor e modéstia. Portanto, essa cultura que você usa aí apertadinha, esse vestido apertado de shortinho, a bermuda, ela é pecado contra Deus. E não importa se você está usando na rua ou em qualquer lugar, porque a Bíblia manda nós sermos santos em todo o tempo e em toda maneira de viver. Portanto, você disse que da Igreja Presbiteriana que ama Jesus, você é mulher, mas você não se veste com pudor e modéstia, tu és mentirosa, hipócrita, e se tu permaneceres assim, tu irás para o inferno por desobediência e levares outras pessoas a pecar com essa tua veste indecente. Segundo versículo, Lucas 6, 46. E por que me chamais? Kyrio, né, que no grego, mas em português é Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Se o Espírito Santo é Deus, Ele que inspirou essas palavras e inspirou Paulo a falar, Ele tem tocado no teu coração, se você não está com a mente cauterizada, a mulher da Igreja Presbiteriana, para você ser santa em toda maneira de viver, inclusive na maneira de vestir. Que outrora, se você ver lá na Praça Mauá a foto daqueles irmãos que chegaram do mundo aqui para o Brasil, que era da Igreja Presbiteriana, olha o vestidão que a mulher usava. Ela não está de calça comprida não, minha filha. Segundo texto, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Que do meu
mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor. Né? Você, presbiteriano, gosta muito de Bíblia como eu, conhece grego também como eu. O pudor vem do grego aidos, que é ter vergonha de exibir o corpo, para levar a pecar. E modéstia, não com tranças, ou com ouro ou pérolas, vestidos preciosos. Então você, que é mulher da igreja presbiteriana, Deus não manda você vestir de maneira, vou usar até um termo aqui, lascivoso, porque o antônimo de pudor é a lascívia, que está lá em Gálatas capítulo 6, eu vou ler aqui embaixo também. Então a sua vestimenta, não é só a tal da calça comprida não, meu irmão. Um vestido curtinho, aquela bermuda que é aqui perto da igreja presbiteriana no Brasil, não independente, eu vejo a mulher que tira as calças que dá vergonha de ver. Então, lá no céu não vai entrar denominação, vai entrar a mulher que é lavada e remida no sangue do Cordeiro, que se veste com pudor e modéstia e que guarda os mandamentos do Senhor. Segundo versículo, Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, aqui lá no grego está chamado de soma, que se refere ao nosso corpo físico, esse corpo aqui da mulher e do homem, em sacrifício vivo, santo, olha aqui a palavra santo, que é separado do pecado, separado do costume das mulheres do mundo se vestirem, e agradável. Pergunto para você, você vestido com a calça apertada como tem aí, uma calça comprida, que mostra o formato da sua calcinha, a regada do seu bumbum, o formato da sua perereca, você está agradável a Deus ou agradável a Satanás? Você não está agradável a Deus, você está agradável ao Deus desse século, ao diabo. Né, que eu quero até aqui antecipar uma frase que eu ia falar, mas vou falar no final, diz assim, um certo pregador falou: é impossível ser noiva de Cristo tendo um caso com o diabo. Você não pode da cintura para cima estar com a blusa bem frouxinha, decente, mas da cintura para baixo você está mostrando seu bumbum, pereca, coxa apertada, isso aí é caso com o diabo. Prova para mim, irmão, da igreja presbiteriana, que tu está agradando a Deus. Não, minha filha, tu vai para o inferno se tu morrer nesse estado. Há tempo, se arrependa hoje, volte para o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é misericordioso e perdoar. Continuando o versículo, não diz que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é isso aí, gente? Que é o vosso culto racional. Quando através do meu proceder, da minha boca, dos meus olhos, da minha orelha, que não pode porcaria de brinco, batom, pintar cabelo, esse também é pecado também, mas é outro o vídeo que eu tenho aí no meu YouTube, no meu canal, aqui é de vestimenta. Quando eu estou do jeito que Deus fez, naturalzinho, Deus não botou brinco de mulher, não pintou o cabelo de ninguém, não mandou botar calça comprida, pelo contrário, ele fez uma veste de pele para botar em Adão e Eva. Quando o meu corpo está santo, o meu espírito também, e a minha mente é um conjunto, não posso eu ser santo de espírito e sem vergonha, despudorado, galinha, prostituta de corpo. Não posso. E alma, é a tríade, corpo, alma e espírito, tem que ser santo nessas três áreas. Aí sim eu estou prestando a Deus um culto racional. Segundo versículo, eu mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo vosso é espírito e alma e corpo. Aqui eu falei em cima, em Romanos 2, eu falei da tríade, nós somos tricotomos. Espírito é onde Deus fala, alma e o corpo. Olha o advérbio aqui, sejam plenamente conservados, é mantido. Outrora nós éramos conservadores, os presbiterianos, os assembleanos, os batistas, os metodistas, os congregacionais. Hoje está repreensível, não está como está aqui diz, ó, plenamente, ou seja, é mantido totalidade, conservado do começo ao final, irrepreensível. Pergunto para você, mulher da igreja presbiteriana, tu quando vai para a praia que bota só um biquíni mostrando um bumbum, fio dental, você está repreensível para Deus ou não? Tu estás irrepreensível. Olha, eu quero que o pastor me prove que não é pecado uma mulher de qualquer denominação ir para a praia só de biquíni, ir para a praia já. Porque ali elas vão botar biquíni, sutiã com a bunda de fora, a lasca do bumbum vendo o formato da pereca. Olha, eu digo para ti, eu quero que o pastor me prove de qualquer denominação que não é pecado uma mulher ir para a praia. Fala para mim. Ah, rapaz, então o pecado, então mentira, porque a Bíblia fala, eu vou ler aqui embaixo, que tem culpa o que faz e o que consente. Quando tu no teu corpo para levantar a pessoa pecado, tu tem culpa. Quando tu vai lá para bota o ficar a bunda para cima lá mostrando por macho, que ele cobiça, tu foi o elemento o quê? Ativo, e ele foi o sujeito paciente. Como eu queimei direito, estudei, eu sei disso. Não é o mesmo pecado, é julgado pela
no céu, minha filha. Então te converte, irmã da igreja presbiteriana. Irmã não prima. Porque uma irmã é aquela que faz a vontade do meu pai, está no céu. Chama irmã por conivente. Mas irmã é que obedece a Deus. Então diz aí. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Para o quê? Não é para esse mundo. Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Tem mais. Mas, como é santo aquele que vos chamou, seja vós também santo em quê? Em toda a maneira de viver. Vestir faz parte. Comer também. Aqui o mérito é o vestir. 1 Pedro 1,15. Então, no vestir, no ambiente que eu frequento, que eu não posso importar de praia, em bar e funk, nos louvores que eu louvo a Deus, não pode ser essa música secular. No dia que você, irmão, eu sou conservador na música antiga, beleza. Mas no vestir você diz, pô, ela vai pro inferno. Aí eu tenho um seminário 5 anos, tem seminário, não essa palavra, vai para o inferno do mesmo jeito. Os apóstolos de Cristo não queriam ler a era Lucas e o apóstolo Pedro, Paulo. Os demais não sabiam bem a bala um pouquinho, mas foram por céu. Não adianta conhecer a letra e não ter santidade. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ao céu. Então aqui nós temos que ser santos em tudo. Então aqui no céu só tem um caminho que é Cristo: a lei e ao testemunhos. Se não falarem segundo essa verdade, não verão a alma. Ou seja, se você não andar de acordo com a verdade da Bíblia, que não mudou e não tem mudança, vamos para o inferno. Então eu guardo a minha vida em Deus. Ele me chama de pastor Sato Santarrão, estou me aí, glória a Deus por isso. Porque os profetas das antigas e Jesus, eles eram esculachados, sabe por quê? Porque eles não agradavam o mundo. E qualquer igreja que se opõe ao mundo como um todo, não é só contra a teologia da prosperidade, contra essa seita maldita aí, testemunho de Jeová, adventista, não. Nós temos que se opor a tudo. Louva a Deus pelos presbiterianos, que eles batem pesado nessas heresias que é pregada aí. Mas outras partes pecam, porque as mulheres se vestem sem pudor e vão para o inferno do mesmo jeito. É um conjunto. Aqui diz: serem santos em toda, meu filho, a vossa maneira de viver. Segundo ponto, Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, já falei, mas vou falar outra vez, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não for santo de corpo, alma e espírito, se é santo vem do grego agiasmos, separado de Deus para o diabo, ou ao contrário, não, separado do diabo para Deus, ou do mundo. Não tem como você separar numa parte e outra não. Ou serve a Deus, ou nega o diabo e serve a Deus, ou nega a Deus e serve o diabo. Não tem como ser cristão, se vestir iguaizinho a mulher do mundo. Aí o meu versículo de praxe: clame em alta voz, não te detenha. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58, é o que eu estou falando, que Deus mandou falar. O Senhor fala comigo, qualquer que se separa do pecado, o Senhor fala diretamente pela palavra, e no meio da cabeça ele fala como começa qualquer pessoa. Nem assim, você que não crê, se separa do pecado para te ver se ele não vai falar. Quando eu estava um tempo, quando eu era mais jovem, que eu era meio mundano, praticar porca de futebol, que é um esporte diabólico, com essas artes marciais do inferno, Deus não falava comigo, eu me separei de tudo, ele comigo, coisa maravilhosa. Então eu gosto de conversar com meu Deus pela madrugada de manhã, né? Sou chato mesmo porque eu tenho um compromisso com o Senhor, porque Ele me chamou por falar a verdade, e sou grato a Ele pela salvação eterna que Ele me deu. Vamos lá. Olha que a Bíblia diz porque nós somos aqui, se tu é questão de verdade. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus 5,3. É o que está acontecendo com as igrejas do Brasil todo, não só a presbiteriana. Aqui, excetua-se aquelas irmãs que andam com seu vestidinho lá, simplesinha, não se imiscui com o pecado, mas a maioria, Brasil toda está assim, igreja do diabo mundanizado. Perderam o sabor, não o salvo mais. O ímpio olha para nós e vê, são igualzinho a mulher do mundo, a mulher lá na praia com a bunda para cima, a pereca de fora, o seio de fora, vai dar uma ver a mulher, calça apertada, brinco, pintada, cabelo pintado, igualzinha elas se vestem. O que ontem era pecado, será que hoje não é mais? Continua a ser. Aí, como é que nós vamos impulsionar essas pessoas, motivá-las para serem diferentes? Como é que a pessoa vai olhar para você? Tu é igual a mim? O meu linguajar profano, imoral, indecente, despudorado, tem vergonha de carregar a Bíblia, não pregam mais nos ônibus, não mostram mais a diferença entre as trevas e a luz. Tudo, parece morto, igual o crente católico.
que são enganados pela igreja romana. Não tem diferença nenhuma. Não usa imagem de escultura, mas está lá torcendo pela praga do futebol. Tem um testemunho que eu falo para você, irmão, da igreja presbiteriana, que torce por time de futebol, joga futebol, que o Senhor disse que o meu nome da vida se for mentira. Tem um testemunho da irmã Ieva Kirchhoff, está no YouTube, no meu blog, Perturbador de Israel, você vai achar. Ela fala sobre o futebol, Jesus falando para ela que é coisa do diabo. Eu sempre tive nojo de futebol. Às vezes quando eu torcia lá, ele falou comigo, isso não me agrada na Copa de 94, na Copa de 94. Abandonei essa porcaria, eu era cego, enganado, estava na igreja, mas ia para o inferno. Então Deus me libertou disso e agora eu falo para ti. Ah, pastor, isso pode. Pergunta para o Senhor. Quer morar no céu? Abandona o pecado. Então vamos lá. Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são, que aqui vem do grego sarx, que nessa carne material é a nossa natureza pecaminosa, que nós temos que ter o poder do Espírito Santo ele habita em nós para subjugar, dominar. Porque as obras da carne são manifestas, elas são exteriorizadas, as quais são adultério, prostituição, impureza. Aqui vem o ponto que eu quero. Lascívia, que vem do grego alcegeia. Você pode pregar aí no morro, fazer evangelismo, ler a Bíblia, mas você, mulher da igreja presbiteriana, se tu tiver de maneira despudorada com essa calça apertada aí, qualquer calça comprida que tu gosta, que tu pões, shortinho, vai pra praia, mostra o bumbum na perereca, aquela roupa que mostra a barriguinha, tudo o teu corpo leva, estimula os homens. Seja consciente ou inconscientemente, se o teu vestir leva outras pessoas a pecarem, tu estás enquadrado nisso aqui. Aí olha que eu falo o versículo desse capítulo 5 de Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Aí continua: invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a lascívia, acerca das quais me declaro. Isso aqui que inspirou foi o Espírito Santo, não foi o pastor Nato não, viu? Como hoje já vos disse, que os que cometem tais coisas, lascívia, se vestem com pudor e modéstia, mas se vestem com despudor e imodéstia, com essas roupas imundas aí, não herdarão o reino do céu. Portanto, não adianta você ser da igreja presbiteriana, da batista, da metodista, da assembleia, dos irmãos, qualquer uma. Se tu vive na prática do pecado, e um dos pecados que leva a pessoa para o inferno é a lascívia, a pessoa se vestir de maneira que ela leve ou estimule a libido dos homens, ela vai para o inferno. Para você, pastor, igreja presbiteriano do Brasil, qualquer ramificação, seja presbiteriano do Brasil, independente de qualquer um, meu amigo e meu amado, tu sabes que o caminho do céu é apertado e a porta é estreita. Ou seja, nós, lá no céu não entra bagagem. O que Deus quer de tu e de mim, eu já não vivo mais isso. Cristo vive em mim. Como eu não sou um exemplo, como os demais santos, eu posso falar para você, né? Tu, que és conivente, tem medo de falar, ah, pastor, tu tem uma interpretação errada. Olha, o Espírito de Deus deu a mesma coisa para mim, para os irmãos de Deus, e amor para outros. E outrora ele deu para os presbiterianos antigamente, para os assembleanos, para os batistas e congregacionais. A mesma que eu continuo, Deus não mudei. Que era e é pecado uma mulher com calça comprida. Porque, pastor, o pecado está em que hora? Mentira. Se a nossa conduta, o nosso proceder, meu amado, permite, estimula, tenta, incita outro homem a pecar, ou seja, eu despertar, incitar os desejos sexuais despudorados ou impuros de outro homem, nós somos coniventes por esse versículo que eu falei de Romano. Tem culpa os que fazem e consente os que fazem. Ou seja, tendo o direito, como eu falei para você, nós temos o sujeito paciente e o sujeito ativo. O ativo, no caso, é a mulher da igreja presbiteriana que se veste assim. E o passivo são os novos convertidos, o tarado, os homens da rua, que vai na rua e, deparando com aquela maneira dela se vestir, que são modas do diabo, esse espírito de Isabel colocando no país, são tentados e vão para o inferno. E tu, pastor, é culpado porque tu não pregas contra isso aí. Não te preocupa. A Bíblia diz assim: mais importa agradar a Deus do que aos homens. Portanto, meu amado, se tu queres ir para o céu, prega a verdade, não seja condenado ao inferno, por tu seres conivente, medroso, tímido ou covarde. Diz que os covardes não herdarão o reino do céu. E você, mulher, queira essa passagem. Se tu não crê, dá uma joelho e pergunta para Deus: Deus, esse pastor falou para me agradar, amando o teu de Satanás. Ele vai falar contigo. É assim que eu oriento, sabendo que um dia tu vai lembrar. Se tu for para o inferno, Jesus, aquele meu servo, o pastor Nato Ramos, falou a verdade para você. Está despertado a igreja presbiteriana do Brasil. Deus te abençoe em nome de Jesus. Adonai.